Graça e paz, irmãos. Nós estamos iniciando o estudo de Apocalipse, capítulo 3, as igrejas de Filadélfia e de Laodiceia. Nós vamos ver hoje, nós vamos fazer a leitura do texto, é Apocalipse 3, os versículos 7 em diante, até o final. São as duas últimas mensagens do Senhor Jesus, as duas últimas igrejas da Ásia Menor. Então, de 7 até 22. Quem quiser acompanhar aí na sua própria Bíblia, pode fazer. Apocalipse 3, de 7 a 22. Então, o texto diz: Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis, farei alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, e a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao anjo da igreja que está, ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: Estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E bem sabes, e nem sabes, que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueças, e vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso
e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Senhor, nós agradecemos a Ti pela bondade e misericórdia do Senhor sobre nós. Como o Senhor tem sido bondoso, provedor, sustentador, misericordioso para conosco. Reconhecemos as nossas limitações, nossos pecados, as nossas falhas e pedimos que o Senhor esteja falando ao nosso coração e ajudando-nos a viver de modo agradável a Ti. Nós oramos pedindo sabedoria e discernimento para este momento, para esta exposição, e pedimos que o Senhor nos edifique por meio dela, nos desperte por meio dela e nos faça atentos às tuas profecias. Nós oramos agradecendo tudo em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, nós estamos diante do texto aqui, que é o texto final das cartas dirigidas às igrejas da Ásia. As duas últimas igrejas são a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. Nós sabemos, falando sobre as igrejas de um modo geral, que essas igrejas existiram no tempo e no espaço, igrejas locais com membresia local, com pastores locais, com desenvolvimento de obras locais. Então, elas foram igrejas reais, né, que sempre foram ativas no reino de Deus. E temos também essas igrejas representando situações que se repetem em quase todas as igrejas. Nós temos igrejas do tipo de Éfeso, igrejas do tipo de Esmirna, igrejas do tipo de Sardes, e de Tiatira, de Filadélfia. Nós temos igrejas representativas, elas são igrejas representativas de muitas congregações que nós temos, mas elas também representam épocas da igreja, períodos da igreja em que a história da igreja pode ser dividida. Então, Éfeso pode representar, por exemplo, a igreja do primeiro século, a igreja vibrante e que estava iniciando a carreira do Evangelho e que estava sendo implantada e já crescendo bastante, mas sofrendo restrições e perseguição. Mas ela, já no final do primeiro século, começou a se preocupar muito mais com a estrutura da igreja, com a organização igreja, com aquilo que estruturava a igreja no sentido humano, e deixaram de ter uma comunhão viva com Deus e manter um relacionamento direto com Deus, como a igreja
no início do primeiro século, né? Quando não tinha praticamente nenhuma organização humana, mas tinham muito poder, porque estavam em contínua comunhão com o Pai. Depois nós temos a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna representa a igreja perseguida do final do primeiro século, no início do segundo século, até o início do quarto século. A igreja, a Esmirna é a igreja perseguida, e ela representa esse período de perseguição também intensa. O Império Romano promoveu mais de 10 perseguições, 10 períodos de perseguições, nesse intervalo aí de 200 anos, 200 e poucos anos, mais ou menos, 250 anos, talvez. E nesse período, a igreja foi muito atingida pela perseguição, e morreram muitos cristãos nessa época. Então, nós sabemos que essa igreja é a igreja de Esmirna, que sofreu também uma perseguição intensa, ela também perdeu muitos membros, ela é representativa desse período da história da igreja, das perseguições. Nós temos a igreja de Pérgamo, que já representa, era uma igreja local que começou a ter problemas com, é, com a fidelidade à palavra. A igreja de Pérgamo começou a ter problemas porque começou a haver pessoas que adoravam ao, aderiram ao culto ao imperador e adoravam o imperador como Deus. E também eles tinham uma, uma, uma situação de contaminação moral, né? A doutrina de Balaão, que era ensinada, que era permitida na igreja, né? A doutrina de Balaão é aquela doutrina que permitia que os homens, as mulheres moabitas, que estavam ao redor do povo de Israel, se casassem ou se unissem sexualmente aos homens de Israel, e isso trouxe muita confusão espiritual no reduto israelense, porque, na verdade, não é israelense, é israelita, né? Porque os homens começaram também a praticar o mesmo culto moabita, o culto ao Deus deles, né? Ao Baal, né? Ídolo deles. Então, começou a haver corrupção em todos os sentidos: sensualidade, imoralidade e idolatria. A igreja de Tiatira, a igreja de Pérgamo, então, representava esse período da mistura com o Império Romano, que é exatamente quando o imperador se tornou o líder da igreja, o líder da igreja. Constantino se tornou o líder da igreja, e muitas situações foram criadas nesse período, com o decreto de que todos os cidadãos do Império Romano, e não só de Roma, né, mas de todo o Império Romano, aí uma extensão enorme de terra, eles se
tornaram cristãos por decreto, né? Então, eles trouxeram para o cristianismo toda a idolatria, e foi necessário, então, para que eles permanecessem no cristianismo, trazer os ídolos deles e mudar de nome, né? Então, muitas vezes, os santos que foram adotados na igreja foram para substituir esses ídolos, para que houvesse uma, uma simulação que verdadeiramente era cristão, mas os ídolos eram representados por, por, pelo culto aos santos, e o culto aos santos, então, começou precocemente na igreja, nessa fase, né? Então, a igreja de Pérgamo tem uma semelhança com essa igreja. Assim também, a igreja de Tiatira tem uma semelhança com a igreja do século VI até o século XVI, aproximadamente. Então, a igreja papal, né? A igreja que se descaracterizou completamente, introduzindo centenas de heresias, né? Culto aos santos, velas na igreja, missa, e por aí afora, né? Tem uma lista aí de mais de 50 heresias que entraram para o catolicismo nesse período que nós estamos falando. E a igreja de Tiatira também tinha uma situação semelhante, né? Tinha a mulher, né, Jezabel. Essa mulher Jezabel, que é um nome só representativo, essa mulher Jezabel vivia ensinando na igreja, né? Ensinando na igreja e trazendo confusão doutrinária na igreja. Ela se declarava profetisa e não somente ensinava, mas ainda induzia, seduzia as pessoas da igreja a praticarem a prostituição e comerem coisas sacrificadas aos ídolos, né? Então, a mensagem de Tiatira é uma mensagem que serve a esse período de prostituição, inclusive prostituição dos próprios líderes das igrejas, né? A história dos papas é uma história terrível. Quem já estudou, já teve a oportunidade de ler a história real que é escrita de, dos papas, né? Da maioria deles, fica espantado com a licenciosidade que havia no meio deles, né? Inclusive com adultérios e relacionamentos indignos. Então, a mensagem a Sardes é uma mensagem à igreja que tem só um restinho de pessoas que são fiéis, a maioria não é fiel. É esse resíduo, né, que é fiel, é chamado para fora da igreja, né? Então, o texto mostra claramente que ele, ele esse resíduo deve ficar vigilante e porque não tem achado íntegras as obras da igreja, né? Então, é o período que é considerado representativo da reforma protestante. E aí nós temos agora, então, esse período da reforma protestante é do século XVI em diante, né? Do século XVI em diante. E agora nós temos a mensagem a Filadélfia, que nós começamos a estudar agora, e essa mensagem a Filadélfia mostra exatamente isso, né? O período, a igreja de Filadélfia é uma igreja que recebeu somente
elogios. É uma igreja que só recebeu elogios porque era uma igreja fiel. Então, nós temos, por exemplo, que a igreja de Filadélfia era uma igreja humilde e contentava-se em servir de exemplo de vida àqueles que estavam no meio da sociedade paganizada e corrupta. A igreja de Filadélfia amava a palavra de Deus, né? Então, a cidade de Filadélfia era uma cidade da Lídia, que é na Ásia, próximo da Ásia Menor, e quase parte da Ásia Menor, lugar onde foi pregado o Evangelho. Nós não sabemos exatamente por quem, mas foi ali nasceu uma igreja fortalecida, uma igreja cheia de fé, uma igreja vibrante, e essa igreja tinha uma porta aberta para a pregação, né? Que eles, a, todas as pessoas que entendem que a história da igreja desta maneira, entendem que é a porta aberta aqui, é a porta da evangelização, porque a igreja de Filadélfia representa, na história da igreja, a igreja de missões dos anos 1700 ao final dos anos 1900, né? Igreja missionária, a igreja que fez o evangelho expandir para o mundo, igreja que foi à China, que foi à Índia, que foi à Coreia, que foi a muitos lugares do mundo onde o evangelho não tinha ido ainda, né? Então, por causa dessa fidelidade da igreja, Deus disse que guardaria essa igreja da época da provação, né? Do momento de, de provação. Então, ele diz assim que, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Então, essa é uma palavra que todos os estudiosos de profecia que têm essa visão, e são muitos, eles creem que isso também é um fator que corrobora a ideia de que a igreja, como um todo, será poupada da tribulação, né? Como nós já vimos, né, em Tessalonicenses, o apóstolo Paulo também ensina que a igreja será arrebatada, né? Um período pré-tribulacional. Portanto, essa igreja vai ser poupada da tribulação que vem sobre o mundo. Ela não está sendo poupada da, da, das aflições deste mundo, as aflições normais deste mundo. Porque a tribulação, nós temos que ver, ela tem uma outra origem. A origem da tribulação é o próprio Deus. É o próprio Deus. Então, Deus vai trabalhar nesse período tribulacional, ele vai usar os povos, o próprio Satanás, mas é a ira de Deus o período tribulacional. Então, essa igreja será guardada da provação. E a cidade tem o nome da cidade, Filadélfia, né? Um nome significativo, significa amor fraternal. Então, essa
Esse nome é ainda sugestivo de que verdadeiramente essa igreja tinha esse intenso amor pelas entre si, né? Uma igreja que cresceu espiritualmente nesse período e se tornou extremamente missionária, né? Os movimentos missionários, inclusive aqui no Brasil, vieram nesse período. Então a igreja, uma igreja vibrante, que recebeu um avivamento grande e que se tornou missionária. É impossível uma igreja ser avivada na fé e não se tornar missionária. As duas coisas estão absolutamente e intimamente ligadas. Então, isso é o que nós vimos na igreja de Filadélfia. E a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, uma igreja morna, né, uma igreja na cidade de Laodiceia, ela recebeu uma carta do apóstolo Paulo que não é canônica, né, não é carta que ficou para a Bíblia, para o cânon do Novo Testamento, mas ela recebeu uma, uma carta do apóstolo Paulo no início do cristianismo, né, no início do primeiro século. Então, ela é uma igreja que no início do primeiro século estava sendo uma igreja poderosa, mas a cidade de Laodiceia era muito rica e muito orgulhosa de sua riqueza. E era uma cidade embelezada de templos e teatros, era uma cidade muito rica por manufatura de roupa de lã, e era um lugar de uma escola de medicina que havia lá na cidade de Laodiceia. Fazia um pó para tratamento, um colírio, né? Para tratamento de doenças dos olhos. E então, essa igreja estava crescendo nesse ambiente desta cidade muito rica. E a cidade e a igreja começou a se envolver nessa riqueza material, a se envolver nas coisas materiais e a se esfriar, né? Esfriar, não, ficar uma coisa burocrática, né? Então, Deus fala que essa igreja estava morna, morna, né? Nem fria nem quente. Nem abandonou de uma vez, mas também não era uma igreja espiritual. É aquela igrejinha que você faz para cumprir a obrigação, vai lá e tal, ela não para de funcionar, mas também não funciona bem. Então, o texto ensina que Deus fala que vomitar-te-ei da minha boca porque és morna, porque não és fria nem quente. E aí fala que é interessante falar, né, que eis que estou à porta e bato. A igreja estava numa situação tal que Jesus estava do lado de fora da igreja. E essa igreja representa, então, a igreja moderna. Representa a igreja moderna, a igreja na fase que nós estamos vivendo. É claro que isso representa apenas a maioria. Nós temos muitas igrejas hoje que não têm essa característica, né? Nós temos igrejas que têm a característica de Éfeso, de Esmirna, de Filadélfia, mas nós sabemos que a maioria das igrejas hoje está vivendo esse tipo de situação que a igreja de Laodiceia viveu, a ponto de Deus falar que ela seria vomitada da boca dele, né, porque estava sendo, estava se comportando como alguém que não tinha nenhuma intensidade. Deus requer
Isto é entrega total. Você pode ser nada, você pode ser uma pessoa absolutamente limitada, mas você entregue totalmente nas mãos de Deus, você vai fazer muito mais, vai ser muito mais útil no reino de Deus do que, às vezes, uma pessoa altamente preparada e que não está completamente entregue nas mãos de Deus. Porque quem opera é Deus, né? Quem opera é Deus. Ele opera por meio de nós, mas ele não depende da nossa competência, da nossa capacidade. Ele mesmo opera isso, né? Então, a igreja de, de, de Laodiceia teve essa característica. E Deus, como na igreja de Filadélfia, Deus fala que vem sem demora, né? Então, ele vem sem demora. Então, nós estamos vivendo o finalzinho desse período da igreja de Filadélfia e o começo já avançado da igreja de Laodiceia. E ele tinha dito que era sem demora. Então, isso significa também que nós podemos esperar a vinda do Senhor Jesus muito precocemente, né? Muito cedo. E a igreja de Filadélfia foi elogiada, e não recebeu nenhum tipo de censura. Pelo contrário, ela recebeu elogios, né? Conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Havia uma promessa de galardão para aquela igreja. E a igreja de Laodiceia, houve censura, houve uma censura. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, né? Que a igreja era pobre. Deus disse para ela assim: pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. É o que a igreja moderna faz, né? A igreja está rica, cheia de tecnologia, cheia de instrumentos, cheio de preparação, pessoas preparadas, técnicos para isso, técnicos para aquilo, professores disso, daquilo. Então, a igreja está super preparada humanamente. Mas, então, a igreja diz: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E Deus fala com ela: e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. O que seria esse ouro refinado pelo fogo? As obras, né, de justiça, obras de santidade, obras de pregação do evangelho, que esse ouro representa, né? E ela era uma igreja morna, mas Deus queria que ela se tornasse uma igreja aquecida pelo Espírito Santo. Ouro refinado, vestiduras brancas, o colírio para os olhos, isso representa aquilo que a cidade tinha, né? Os 3 maiores fatores de riqueza da cidade. Então, a produção de lã, os bancos, os remédios. Então, isso significava também, essa riqueza da cidade era também aquilo que a igreja tinha, né? Que a igreja tinha muitos recursos financeiros. Laodiceia era um centro farmacêutico rico, incluindo esse colírio que era famoso, né? Então, a igreja também era o reflexo dessa sociedade. Então, mas ela dependia apenas de si mesma e estava
muito satisfeita com a vidinha que ela estava levando. Não estava incomodando ninguém, era religiosa. E Deus chama isso de pobreza, né? Então ele fala, ouro refinado para te enriqueceres, pobreza, pobreza espiritual. E vestiduras brancas, elas estavam acostumadas com a riqueza da indústria têxtil lá de Laodiceia, mas Deus está falando, as vestiduras de vocês têm que ser trocadas por vestiduras brancas, por pureza de coração, pureza de alma, pureza mental, né? Pureza espiritual, para que eles pudessem ser testemunhas do Senhor. E vestiduras brancas para se vestirem, a fim de que sejas não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Para Deus, eles estavam nus, né? Estavam nus, estavam vestidos com roupas é, normais, mas espiritualmente eles estavam despreparados, estavam nus. E não seja manifesta a vergonha da tua nudez e colírio para os olhos. Ou seja, a igreja estava rica materialmente, mas cega espiritualmente. Então, essa igreja de Laodiceia representa, ela existiu no tempo e no espaço, nós temos igrejas desta maneira hoje, e ela representa a cristandade moderna, que está absolutamente embriagada com a tecnologia e com recursos financeiros, né? Mas que está afastada de Deus, né? O cristianismo hoje é um cristianismo que é afastado de Deus no sentido de ser absolutamente dedicado a Ele, né? É um cristianismo nominal apenas. Essa igreja recebe uma repreensão, né? Eu repreendo e disciplino a todos quantos eu amo. Deus tem amor ainda por essa igreja. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Ele está chamando a atenção da igreja. Eis que estou à porta e bato. Ele está do lado de fora, querendo entrar na igreja, né? Para que a igreja o reconheça. A igreja sem Cristo. A igreja cristã sem Cristo, né? E abra a porta e entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo, para voltar a ter comunhão, né? Voltar a ter comunhão com o Senhor. Temos feito muita coisa em nome de Deus, mas sem a força de Deus, sem a orientação de Deus, sem o poder de Deus. Ao vencedor, isto é, aquele que se arrepender e voltar a ter uma vida santa, reta, a ter boas obras, né? Boas obras de gente salva e que andarem em santidade de vida, ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Ah, que maravilha! Assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, essas mensagens do Senhor Jesus às igrejas, por meio do apóstolo João, né? São mensagens que percorrem todas as épocas da igreja, porque em todas as épocas da igreja, nós temos igrejas do tipo de cada uma dessas que foi apresentada. E temos épocas da igreja que são épocas bem parecidas com cada uma dessas igrejas. Temos a época de Éfeso. Isso não significa que todas as igrejas estavam naquela condição,
Por exemplo, hoje estamos na época da igreja, na igreja de Laodiceia, mas isso não quer dizer que não tenhamos igrejas que não são semelhantes à igreja de Laodiceia. Podemos ter igrejas semelhantes à de Éfeso, a de Esmirna, a de Pérgamo, a de Tiatira, né? Então, e as igrejas individualmente. Mas, no geral, a época é parecida com a época de Laodiceia. Então, os estudiosos desse assunto têm chegado a esse tipo de conclusão e a gente analisa, avalia e vê que verdadeiramente existe nexo, existe relação direta entre o que é exposto no livro de Apocalipse e essa maneira de entender a, as igrejas, né? O relatório das igrejas, estas 7 igrejas do Apocalipse. Então, nós sabemos que o livro de Apocalipse é uma mensagem à igreja em geral, né? Não é as 7 igrejas apenas, porque só na Ásia Menor tinha mais de 230 igrejas naquela época. Então, nós sabemos que essas mensagens às 7 igrejas não são só para as 7 igrejas, tá? O número 7. Isso aí era representativo de toda a igreja, de todos os tempos, né? Então, é representativo da igreja globalmente, globalmente. Então, nós somos também incluídos aqui, nós, como igreja do Senhor. E nós precisamos voltar ao primeiro amor, precisamos nos dedicar completamente ao Senhor, precisamos evitar cultos idólatras na igreja. Ah, não tem idolatria na igreja evangélica? Não tem? Nós aqui não tomemos cuidado para estudar e ver quais os ídolos que nós temos, né? Nós somos ainda um resíduo do grande cristianismo. O cristianismo deve ter aproximadamente 2 bilhões de cristãos no mundo. Desses 2 bilhões de cristãos, isso englobando todo tipo, catolicismo romano, evangélicos, neo-evangélicos, espíritas que se declaram cristãos, heréticos que se declaram cristãos, Testemunho de Jeová, Adventismo e Mormons e outros, né? Ciência cristã. Então, na verdade, nós temos um número bem reduzido de cristãos verdadeiros. E ainda dentro desses cristãos temos uma gradação de gente que está mais envolvida, menos envolvida, mais santificada, menos santificada. É para nós que essas cartas foram escritas. E estamos vivendo, sem sombra de dúvida, a fase final da igreja. Está próxima a vinda do Senhor Jesus. Bom, nós queremos encerrar aqui a nossa participação e desejar que todos estejam bem preparados, espiritualmente preparados e buscando a face do Senhor sempre e sendo instrumentos também de transformação das suas próprias igrejas, né? Nós podemos ser isso. Nós vamos encerrar aqui agora, desejando a todos um fim de semana abençoado, né? Para que nosso coração seja completamente grato pelas coisas de Deus que Ele tem feito na nossa vida.
Boa tarde a todos.